Ando devagar porque já tive pressa. Trago esse sorriso porque já chorei demais, já chorei demais. Essa música, ela é muito bacana quando a gente consegue cantar, a gente consegue falar essa frase como alguém que já passou pela noite escura da alma. Mas é barra pesada quando a gente está na fase do já chorei demais. Já chorei demais, aí é de lascar. E aí a gente pensa que às vezes, na vida da gente, a gente já chorou demais. E pensa que essa... Puxa vida, eu acho que a minha cota de já chorei demais já ficou para trás. Mas a vida como ela é, a nossa existência, a vida como ela nos reserva coisas bem agradáveis, coisas bem legais. Mas a vida como ela é, nos apresenta momentos em que a gente, de repente, é surpreendido e surpreendida e a gente lá vai chorar demais de novo. Nós estamos estudando a história de Noemi e de Ruth, no livro de Ruth. Um livro extraordinário, lindo. Um poema extraordinário do Velho Testamento, da literatura do mundo antigo, um dos mais bonitos e mais extraordinários. O conto ele é escrito bem na moda e no tempo, ou seja, na estrutura literária daquela época, ou seja, mais remota e mais antiga. E é um conto extraordinário, que você lê rapidinho, mas se você lê devagarzinho, o coração da gente não tem como não se emocionar com aquela história. Vale a pena, procure ler a história do livro de Ruth, a história de Noemi e a história de Ruth. E quantas histórias estão embutidas nessas histórias? Uma história extraordinária do Salvador do mundo passa por essa história. A Noemi, ela vai com um projeto de família com seu esposo para poder ter sempre sonhando em ter uma oportunidade numa época muito difícil do seu país, e eles falaram, vamos para um outro país e vamos tentar a vida, nós somos jovens, vamos construir nossa família. O sonho de uma família, o sonho de construir uma família é o sonho da maioria de nós que estamos aqui. É o sonho de construir uma família, de sonhar com um esposo, com filhos que vão se casar, que vão ter netos. Ou seja, isso é um sonho absolutamente legítimo e super extraordinário. E assim começa a história de Noemi. Só que quando Noemi chega no lugar, o esposo dela morre. Os filhos que tinham se casado, logo em seguida também, em pouco tempo também, morrem. Fica ela viúva e as duas esposas dos filhos também viúvas, 3 viúvas. Ou seja, em um tempo pequeno, todo o sonho de uma família, todo o sonho do aconchego de um lar, de uma família, dos filhos, dos netos, todo um sonho de uma vida é despedaçado, desmoronado e é destruído e se acaba. Aí a Noemi, ela entra numa fase que, olha, eu vou te contar, uma fase pesada. Ela entra em sua noite escura. A noite escura da alma da Noemi durou 10 anos. 10 anos. Eu não sei você, quantos anos você... Se você já sabe o que é uma noite escura da alma, cada um tem a sua noite escura da alma, cada um tem a sua história, né? Cada um tem o seu jeito de contar os seus momentos mais difíceis. Quanto tempo demorou esses momentos difíceis? Algumas de vocês talvez estejam aqui agora exatamente dentro desse momento difícil. Alguns já saíram, outros não sabem nem se saíram ainda, porque fica de quando em vez ainda meio assustado com a impressão, ou assustada com a impressão de que alguma coisa ruim ainda sobrou para acontecer, cair na minha cabeça,
de tanto que você entrou nessa caminhada. Barra pesada é isso. Assim somos nós. Acabei de chegar após uma semana de muito trabalho em Portugal. E um tempo muito especial. E eu lembrei, faltando 2 dias para a minha viagem, que a última vez que eu fui para Portugal, que eu ia com frequência pregar em Portugal, no sul de Portugal, em Lisboa e em muitos lugares ali, eu ia com frequência. A última vez que eu fui foi no ano de 2002. Então, faltando 2 dias para eu fazer essa viagem agora, eu lembrei que a última vez que eu tinha ido para Portugal foi no ano de 2002. E o ano de 2002 é um ano bastante importante para mim, porque aí na hora eu comecei a lembrar daquele tempo, daquela época, daquela fase. Ou seja, em 2002 começa a minha mais tenebrosa noite escura da minha alma. Eu não imaginava em 2002 que 2003 seria tão tenebroso. E eu também não imaginava nem direito quando é que foi que isso tinha começado, porque em 2002, em janeiro, o Celso Daniel, que era um parceiro, um camarada que eu na igreja, e ele como prefeito, a gente sonhava com Santo André 2020, e aí acontece a morte dele tão absurda, tão horrorosa, e isso me pegou pesado e me fez muito mal. A cidade de Santo André ficou em luto, quiçá eu, que era um camarada que junto trabalhava, caminhava, e via o trabalho que esse homem fazia, e a gente sonhava com Santo André 2020. Mas em maio, meu pai morre. E esse negócio, essas coisas de pessoas que a gente ama quando elas morrem, elas pegam a gente de um jeito, muitas vezes, que aí não tem jeito. A gente termina entrando dentro de uma noite escura da alma. Às vezes você nem sabe que você entrou, mas já está lá. Isso vai tendo desdobramentos. E eu, quando fui agora para Portugal, foi um negócio muito assim, pesado mesmo. Por quê? Porque eu lembrei daquela minha noite escura da alma, revisitei feridas antigas, dores antigas. Impressionante, é como se de repente abrisse uma porta e eu voltasse para aquele ano, para aquele tempo. E aí começou a se misturar as minhas feridas antigas com as minhas novas feridas. Você imagina essa loucura? Como é que isso ficou? E foi muito intenso. Eu não tive medo de enfrentar essa viagem com o meu diário. Eu tenho um diáriozinho. Eu aconselho você também a ter o seu. Às vezes a gente escreve no celular, mas não é a mesma coisa para mim. Eu quero ficar escrevendo no diáriozinho. São diários de minhas loucuras, diários das minhas... Esse diário, se cai na mão de algum delator, eu estou morto, estou perdido. Não é aquele tipo de delator que... O meu diário é um delator, ele não vai ferrar com ninguém além de mim. Porque ali estão tantas verdades, tantos sentimentos, porque eu coloco todos os meus sentimentos que eu estou pensando na hora, sentindo na hora, com todas as expressões. Me faz um bem. É melhor escrever e esconder lá do que falar às vezes. Principalmente quando o coração está cheio de raiva, de ódio, de dor, dentro dessa caminhada da noite escura da alma. O Larry Crabb, ele diz assim, ó: um encontro profundo com a dor nos leva a fazer uma escolha. Ou mudamos, ou afundamos na amargura, afundamos no desespero, ou afundamos no hedonismo. Ou aceitamos o fato de que a vida não gira em torno da gente, não gira em torno de nós. A noite escura da alma é uma coisa interessantíssima, que você vai ser mais cedo ou mais tarde entender que o mundo não gira em torno de você. Isso é meio chato, mas é verdade. E de como nos sentimos e do que acontece aqui, quando a gente empurra a dor para o canto e a gente começa a se dedicar à satisfação de sonhos menores, para tu poder não só realizar os sonhos menores, mas também ter um alívio por conta das nossas dores e dos nossos sofrimentos.
É como se a gente chegasse diante de um momento de muita dor, entrou na noite escura da alma, a gente pega a dor e tenta empurrar ela num cantinho ali para a gente poder, de alguma forma, buscar alívios de sonhos menores para tentar, de alguma forma, falar assim, eu tenho que... Porque ninguém quer doer, ninguém quer sofrer, ninguém quer... Aí você fala assim, essa sofrência, né? Você já tem um negócio de sofrência. Eu não estou falando de sofrência, não, estou falando de sofrer mesmo. Estou falando de sofrer pra caramba. O pra caramba ainda tá bom, porque aí caberia um outro adjetivo. É sofrer mesmo. Tem gente que nunca passou por nenhum sofrimento. Se bem que cada um tem o seu sofrimento, cada um tem a sua dor, mas a gente percebe na hora, de cara, um papo muito rápido, a compreensão de gente que sofreu e gente que sofreu. Parece que quem sofreu pra caramba sabe identificar quem sofre. Sabe identificar quem sofre. Aí, quando nós que somos os crentes, a crentaiada, a gente tem algumas coisas que são interessantes. Mas existe uma afirmação muito importante para momentos quando a gente entra dentro da noite escura da alma. Quando a gente está sofrendo, arrebatado por alguma situação dentro ou fora de nós, com alguém que a gente ama ou deixa de amar, ou com alguma coisa que aconteceu, ou com alguma coisa que nunca aconteceu, ou com coisas que foram nos surpreendendo e de repente nos empurraram para dentro de uma noite que a gente não sabe nem direito onde é que é isso e que jeito vai sair, para que lado isso vai sair. Aí a gente começa a aprender uma coisa, que tudo me ajuda a chegar mais perto de Deus. Jean-Pierre de Caussade, ele é um espiritualista francês, que ele tem entre uns capítulos dos livros dele, é isso aí, tudo me ajuda a chegar mais perto de Deus. E esse negócio de tudo me ajuda a chegar mais perto de Deus, aquele versículo que diz assim, todas as coisas cooperam para o bem, que não existe coisa pior do que uma pessoa que fala isso de maneira superficial e rasa. Gente que fala rápido demais esse negócio quando você está sofrendo. Você acabou de ter uma tragédia na sua vida, você acabou de ter um negócio que acabou a sua vida, meu mundo caiu, seu mundo caiu, você está arrebentada, você está arrebentado, a sua dor, eu vou depois falar um pouquinho como é que é, eu cheguei a descrever dores que eu tenho. E aí eu queria até sugerir que você descrevesse como é que são as suas dores. Vai fazer bem, pode ter certeza. Vai fazer um bem danado isso. Mas não tem coisa que dá mais raiva a uma pessoa que é superficial dizer o seguinte para você que está no meio do inferno, a sua vida virou inferno, sua vida acabou, seu sonho está despedaçado, não tem mais nenhum teco, nenhum pedaço de tudo que você tinha sonhado. Aí chega uma mané e diz assim, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Isso daí só tem peso quando alguém que sofreu para valer chega e fala isso para você. Mas quem usa isso como clichê gospel. Sabe essa turma que é rápida de dizer amém? Amém? Eu gosto do amém, não tem problema. Mas acho que tem coisas que as pessoas falam muito rápido, as respostas são muito automáticas. É muito clichê. É lógico que a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É lógico. Só que, meu amigo, pensa num versículo difícil. As pessoas tinham que ter medo de falar esse versículo para alguém que está sofrendo. Para poder, quando falar não como um peso de um clichê, como um clichêzinho, mas como um peso de uma verdade fantástica e extraordinária da palavra de Deus. O Larry Crabb ele diz uma coisa também. Todas as coisas, agora presta atenção nas todas as coisas que eu vou colocar aqui, porque ele fala algumas e eu coloquei outras, porque eu fui piorando a situação. Todas as coisas, a morte de um cônjuge, todas as coisas, a morte de um familiar muito amado, pode ser o esposo, pode ser a esposa, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um filho, que é horroroso, um pai enterrar um filho, uma mãe enterrar um filho. Todas as coisas. A rebeldia de um filho. Todas as coisas, uma carreira perdida.
Todas as coisas, uma reputação jogada na lama. Todas as coisas, um divórcio devastador. Um divórcio aquela coisa que isso não foi um divórcio, isso foi um assassinato. Um divórcio devastador. Todas as coisas, uma traição escandalosa e humilhante. Todas as coisas, nas mãos de Deus, cooperam para o bem das pessoas. Quais pessoas? Cuja maior prioridade é glorificar a Deus e que anseiam por desfrutá-lo como desfrutam uns aos outros e revelá-lo a outrem em todos os seus níveis de relacionamento. Mas quando a gente fala dessas coisas, e algumas das coisas você foi lembrando aí, assim, ai meu Deus, tem a ver comigo? Ai meu Deus do céu, então presta atenção, você não está sozinha. Você não está sozinho. Presta atenção nesse negócio. Isso é muito sério. Todas as coisas, nos leva a uma dica importantíssima. Eu preciso ir fundo na dor. O caminho é estreito e escuro. São João da Cruz ele diz assim, ó, o amor consiste em despojar-se e desapegar-se por Deus de tudo o que não é Ele. Desapegar-se e despojar-se de tudo que não é Ele. Ir fundo na dor e no sofrimento é a única maneira de entrar nessa noite escura da alma e sair do outro lado. Não tem outro jeito. Você não precisa ser nem pastor para falar isso. Se você vai uma boa psicóloga, ela vai falar que você tem que enfrentar, porque você não pode ficar sublimando. Você não precisa nem ser psicólogo, não. Se tu ler Contigo. Contigo, você lê um artigo lá, você vai perceber que até na Contigo a gente sabe que é por aí sim. Esse enfrentamento, essa entrada nessa noite. Quando você lê o livro de Ruth, você parece que ouve o Espírito falando assim, vai fundo, Noemi. Porque Noemi, o nome Noemi era um nome que tinha uma tradução para delícias. Vai tudo, Noemi. E ela quando voltou, ela voltou tão triste e amargurada que ela falou assim, meu nome é Mara. É como se você falasse assim, vai fundo, delícias, mergulha na Mara que você virou. Mergulha na tua amargura. Vai fundo. Vai fundo. São João da Cruz diz uma coisa, não fujas dos sofrimentos, porque neles está a tua cura. Neles está a tua saúde. Nós queremos, na verdade, de maneira obstinada e até diabólica, experimentar a vida e experimentar a felicidade sem Deus. Ou, no máximo, com um relacionamentozinho superficial, raso com Ele. A gente acha que dá para viver assim. Mas a gente aprende nessa caminhada da noite escura da alma que nós precisamos seguir o Espírito Santo de Deus enquanto Ele trabalha lentamente. O Espírito Santo de Deus ele tem uma maneira de trabalhar lentamente. Quem está sentindo dor e está sofrendo, quando não vem a solução, o nome disso aí é lentamente. Como é lento, frente ao céu. Lentamente, de modo a nos colocar com o nosso anseio mais profundo por Deus e Ele aparecer. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado com isso são com as questões das dinâmicas psicológicas, que nada passam do que aquela obra sutil da nossa carne, sabe? Essas coisas de tentar elaborar isso de um jeitinho que você não vá realmente fundo, ou se você vai, você tenta caminhar como se fosse assim uma lógica terapêutica. Deus, e aí você começa a prestar atenção numa coisa que você fala assim, eu tenho que acreditar em alguma coisa, pelo menos nisso eu vou acreditar.
Aí você percebe que mesmo que você não acredite nisso, é o que é. Deus está sempre trabalhando para conscientizar seus filhos de um sonho que continua vivo debaixo do escombro e dos escombros de todo sonho destruído. Um novo sonho que, quando for realizado, trará um novo cântico, entoado com lágrimas, é verdade, até que Deus as enxugue e cantemos somente com alegria em nosso coração. Essa coisa de ouvir a voz do Espírito dizendo o seguinte, não, vamos encarar isso daí. E esse mesmo Espírito que faz você encarar isso daí, faz com que comece a falar um negócio que você não vê, não acredita e nem sente nada. Mas é assim, há um sonho escondido no meio dos escombros desse sonho despedaçado que aconteceu com você, com a sua vida. E aí, quando você começa a olhar para isso, você tem o próximo passo, que é muito doido. Nessa caminhada dentro da noite escura da alma, prepare-se para as jesuicidências. Prepare-se para as coincidências de Deus. Porque às vezes a gente está sofrendo tanto, com tanta dor, com tanta angústia, esse negócio está pesando tanto, que a gente realmente não consegue nem prestar atenção em algumas coisas. A primeira coisa é que quando Noemi volta, aí você está vendo já no capítulo 1 e também no capítulo 2, é engraçado porque ela volta para casa no princípio da cega da cevada. Está voltando lá, alguma coisa nova aconteceu lá no país. Eles começaram a plantar, as coisas começaram a melhorar, a economia começou a melhorar, o momento é de festa, o pessoal está na cega, todo mundo está festejando, celebrando, e é assim que ela volta exatamente nesse momento, ela volta exatamente nessa época. Só que aí é engraçado, tem uma coisa aí nessa história. E aí a gente precisa entender que essas coincidências de Deus, não é que elas acontecem e acaba a nossa noite escura, não. Nós continuamos na noite escura e terrível. Nós muitas vezes continuamos deprimidos. Nós continuamos sentindo dor. Nós continuamos sentindo sofrimentos insuportáveis. Nós continuamos nos sentindo inadequados. Nós continuamos nos sentindo humilhados e humilhadas. Nós continuamos nos sentindo trocados e trocadas. Nós continuamos nos sentindo fracassados e fracassadas. Nós continuamos nos sentindo cheios de culpas. Mas a gente começa a perceber algumas coincidências que a gente não quer acreditar. Mas a mão de Deus permanece invisível. Alguma coisa está acontecendo, mas a gente não vê. Madre Teresa de Calcutá, ela diz uma coisa assim: onde está a minha fé? Mesmo lá no fundo, não há nada, mas vazio e escuridão. Se há Deus, por favor, perdoa-me. Madre Teresa falando isso. Diz assim, quando tento levantar os meus pensamentos para o céu, há um vazio tão convincente de que esses mesmos pensamentos regressam como facas afiadas e ferem a mim. A Madre Teresa de Calcutá poderia ser uma ateia, né? Falando. São momentos em que a gente está numa situação de tanto que até a nossa relação de falar com Deus e de esperar de Deus alguma resposta, isso pega na gente e a gente não consegue ir adiante. Eu não sei quantos de vocês assistiram o filme Silêncio, de Martin Scorsese. Não assistiram? Vale a pena. No filme Silêncio, do Martin Scorsese, é lançamento. Fala desse silêncio de Deus, que nos faz conhecer bem de perto a apostasia, enquanto seguimos em nossas noites escuras e sombrias. Porque é na hora que a gente está sofrendo pra caramba que a gente começa a falar assim, mas será que Deus existe depois de tanta desgraça? Você começa a pensar um monte de coisas, você fala assim, como depois de tudo isso que aconteceu e ainda acontece. Eu
lida com esse negócio de achar que Deus existe, eu ainda canto para Ele, ainda ouço, leio a Bíblia, ainda acredito nisso, eu acredito nesse negócio. Existem momentos de dores e de noites escuras que parece que a gente começa a andar abraçado da apostasia. O pé da gente resvala. Fica difícil acreditar mesmo de que Deus está ali. Há um abandono. Mas eu queria dizer isso para você no fundo do meu coração. Porque eu já atravessei algumas noites escuras da minha vida. Deus está aprontando alguma coisa. Deus surfa o caos. Ele gravita nos escombros dos meus sonhos despedaçados. Está lá Noemi e Mara agora, né? Não é mais Noemi. Aí a Ruth quer ir para o campo. Chega para ela e fala assim, nós estamos aqui. É mais ou menos assim. Mas nós estamos ferrados mesmo, vamos se mexer. Se você está no meio da noite escura da alma, não precisa ficar paralisado, aí é que lascou tudo. Tem que dar um jeito de se mexer. A Ruth, ela é assim. É interessante que a Ruth chega. Ela fala assim, nós estamos na época da colheita, certo? Na época da colheita. Todo mundo está alegre, está colhendo, está ganhando a sua grana, está pegando o seu alimento. Bom, que legal isso aí, né? Bacana? É bacana. Pô, nós vamos ficar de fora? Tudo bem que a gente não vai levar toda a grana da colheita, tudo bem, beleza, mas a gente pode, de alguma maneira, trabalhar. Eu vou trabalhar, quero ir trabalhar, eu vou trabalhar. A Ruth falou assim, eu vou me mexer. Aí vira para Noemi e fala assim, o que você acha, hein? Imagine, Noemi, Mara, deprimida, não acreditando mais em nada. A colheita está acontecendo, as pessoas se dando bem, a alegria voltou, mas Noemi, ela está muito brava. Mas ela vira assim, olha para a Ruth e fala assim, cara, tá bom, minha filha, vá. Já ouviu gente que quando então, você está numa situação bastante complicada, todo mundo que você chega ainda tentando fazer alguma coisa, a pessoa olha para você e fala assim, vá, minha filha, vá, meu filho. Vá, minha filha, vá, meu filho. Horrível esse negócio quando você fala assim, que você está ferrado. Eu lembro um dia que eu fui atropelado no Rio de Janeiro, um Fusca azul calcinha me atropelou. Eu rasguei a cara todinha no meio-fio. E com a cara toda rasgada, aí eu falei assim, meu Deus do céu, e os caras achando que eu ia morrer, não sei o que, levaram para o hospital. Aí eu, olha só que coisa boa, não tem coisa melhor do que você chegar no hospital e um enfermeiro e um médico olhar para o seu rosto e fazer assim. Ferrado. Quantas vezes você na sua vida, a vida acabou, o casamento acabou, a família destruiu, os sonhos destruídos. Alguém chega e olha para você e fala assim. E aí você ainda levanta bonitinho e bonitinha, tentando falar o seguinte, eu vou me mover, eu vou fazer alguma coisa. Aí tem alguém que vira para você e fala assim, vai, meu filho. Vai, meu filho. A Noemi, ela ainda está ainda amarga. E a Ruth também aí, lá vai a Ruth. Mas eu acho bacana esse negócio aqui, sabe o que é? A lição muito legal para mim e para você. Faça alguma coisa, não fique paralisada, na noite escura da alma. Arrume trabalho. Aproveite as oportunidades. Se mexa. Deixa! Movimente-se. Ruth assume humildemente que é uma estrangeira. Sou estrangeira mesmo, não vou poder ter as regalias dos outros que são daqui. E eu não sou líder de nada, chefe de nada. Eu sou uma camponesa, vou agir como camponesa. Estrangeira camponesa. E ela vai fazer o que tem que fazer. E aí eu aprendo com isso, e você aprende também, entre em movimento, procurando fazer o bem, e prepare-se para esbarrar no Senhor, de todo bem, que permanece em movimento, em meio aos escombros dos seus sonhos despedaçados. Mexa-se. Você não vai perceber que esbarrou ali, você só vai saber depois.
os seus sonhos desperdiçados. Você vai esbarrar. Não vai perceber, mas vai esbarrar e vai saber depois. Que era ele. Isso é sensacional. Isso é extraordinário. Porque é isso que está acontecendo com essa mocinha que é muito. O sofrimento e a dor podem nos apresentar o acaso como uma das explicações para coisas inesperadas. Às vezes a gente está sofrendo, não sei o que e tal, e aí a gente canta aquela música lá. Quando acontece alguma coisa muito inesperada, você vira e canta aquele hino, né? Acaso crentes fervorosos cantam com os olhos fechados. Existem coisas. Às vezes a gente está numa situação, uma draga desgraçada. Acontece alguma coisa, a gente tem até dificuldade de atribuir que essa coisa foi alguma coisa de Deus. Não, foi um acaso. Foi por acaso. Foi por acaso. Mas a verdade é que o Senhor dos ocasos está preparando novas alvoradas. No silêncio da noite escura da alma, nós podemos ouvir um sussurro que a gente acha que foi o vento, dizendo quase que imperceptivelmente: vai acontecer. Sensacional. Foi o vento. Foi o vento. O vento é um dos nomes do Espírito. Você fica louco, eu estou ouvindo coisas na noite escura. Que aliás é um lugar terrível para a gente ouvir. Ruth, capítulo 2, versículo 3, tem uma coisa bacana, ao falar por causalidade, Ruth entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque, que era marido de Noemi. Coincidência. Essas são as coincidências de Deus que a gente tem que estar se preparando, percebe? No meio dessa coisa da noite escura da alma. Por acaso essa menina entrou lá, nem ela sabia o que ela estava fazendo. Gente, Boaz, ele foi um instrumento de Deus não apenas para resolver o problema financeiro de Noemi, porque o Boaz resolveu sim o problema financeiro de Noemi. Claro que resolveu, pagou as contas dela, pagou lá os carneiros que estavam atrasados, aquelas coisas todas dela lá. Está ferrada, perdeu a família, viúva, perdeu os filhos, então você é ferrada. Pensa uma pessoa ferrada, a família acabou, tudo ferrada. As dívidas aumentando, o IPTU atrasado, tudo aquelas coisas que a gente sabe como é que é. O Boaz, ele foi um instrumento de Deus, não, mas foi um instrumento, claro que pagou as contas. Pagou, mas não era só para isso. O Boaz foi um instrumento de Deus para poder dar uma nova família para essa mulher. Essa mulher que perdeu a família, em pouco tempo tinha moleque andando dentro da casa dela. Voltou a ter família. Mas não é só porque pagou as contas, não só porque deu uma família de novo, porque isso aí ainda não é o maior, não. É porque essa coincidência de Deus fez com que fosse despertado dentro do coração de Noemi um sonho novo, completamente diferente. Percebe? Um novo sonho, um sonho maior, muito maior. Dê uma olhada no capítulo 2, no versículo 20. Olha só o versículo 20 do capítulo 2. A Noemi, agora que era Mara, já está começando a voltar a ser Noemi de novo. Ela no começo falou o seguinte: não, foi Deus que atribuiu tudo a Deus a tragédia da vida dela.
Foi Deus que mandou a minha família para ir para aquele lugar, e se não foi ele que mandou, podia ter impedido. Por que não impediu? A gente foi. Então foi Deus que matou meu pai. Se não matou meu marido, ele devia ter impedido, tinha poder para impedir, não impediu, certo? Então foi Deus mesmo que fez tudo isso daí. Ué, para caprichar mais ainda, meus filhos morreram. Se não foi Deus que matou, foi ele que não deixou, não impediu de matar. E outra coisa, todos eles estavam mortos. Deus tem poder para ressuscitar. Por que não ressuscitou? Não ressuscitou, eu não quis saber disso. Então quem me ferrou foi Deus. Essa é a conclusão de Noemi no começo. Só a Bíblia só percebe isso, ela atribui isso a ele. Só que agora ela passando por esse momento, ela muda. E muda completamente. E olha só no versículo 20, o que essa mulher vai falar, no capítulo 2. O Senhor não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos e nem para com os mortos. Benevolência, bondade, justiça. Noemi não considera mais Shaddai uma força que tem poder, mas que permanece inativa. Não considera mais isso. É verdade, a família continua morta. Mas ela agora já está começando a dizer o seguinte: mas Deus continua sendo bom. Ele poderia ressuscitar sua família, mas não fez. Mas ele continua considerando ser Deus bondoso. Bom, há um novo amanhecer surgindo, um novo sonho que ultrapassa as fronteiras dos mundos e inclusive as dimensões dos vivos. Que loucura! Não é só alguma coisa, é para os vivos e os mortos. Um sonho que chegará também às profundezas da alma de Noemi, para mostrar para ela o que ela realmente deseja profundamente e anseia. Noemi vê um vislumbre no meio da noite escura, um vislumbre do movimento de Deus em seu caos, um vislumbre do movimento de Deus em sua dor, um vislumbre do movimento de Deus em sua noite escura. E aí tem uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. A gente tem, na hora que a gente está afim de fugir da dor, fugir do desespero, a gente começa a perceber que a gente é viciado em pequenos desejos. Então a gente começa a correr atrás de algumas coisas que possam nos aliviar. Por quê? Porque a dor já está tão grande, a dor está tão forte, a dor está tão pesada que a gente não está muito afim. Agora a gente quer um pequeno alívio. O problema todo é que ninguém quer sofrer, jamais, nem no começo, quiçá quando está demorando. Isso quer pular fora. Só que a gente começa a querer achar pequenas possibilidades de poder se sentir aliviado e se sentir aliviado. Aí o Larry Crabb escreve uma coisa que eu quero falar com vocês aqui. Mas por que um pequeno episódio afortunado a estimulou a ter um sonho melhor? A começar a se mover além dos seus sonhos despedaçados em direção à esperança de algo mais. Algo que Deus estava fazendo. Como essa mulher começou a olhar para isso? E ela diz assim, poderia dizer, Ruth, mesmo que se case, e daí? Meu marido e filhos continuarão mortos. Como é que ela se casa? Noemi começou a sonhar um sonho muito mais elevado. É muito mais fácil continuar infeliz e rabugento, mesmo quando algumas coisas dão certo. Porque Ruth estava começando a ter um vislumbre de alguma coisa, estava começando a se abrir uma possibilidade. Olha, eu acho que aí tem uma coincidência de Deus acontecendo. Mas tem gente que às vezes fica tão rabugenta, que fica pesada. E não consegue festejar as pequenas coisas que estão acontecendo, porque não consegue enxergar como um movimento de Deus. E aí ela diz uma coisa. É muito mais fácil a gente ficar desse jeito. E aí quando a gente começa a se dedicar completamente, a gente acorda. Poxa, eu não tenho outro jeito. Eu sou um cara que estou sofrendo e eu preciso ter um pequeno alívio. E aí você vai entrar num negócio que a gente chama de círculo vicioso no meio dessas coisas. E aí existe uma coisa que a gente precisa aprender. Pare de tentar sufocar a sua dor.
Pare de buscar alívio em tudo o que lhe oferece. Porque a gente começa a buscar alívio em tudo que é lado, querendo alívio de tudo que é jeito. Pare com isso, senão você jamais descobrirá toda a plenitude do anseio que tem dentro do seu coração por Deus. A dor inconsolável desse tipo, que elimina todo e qualquer sinal de felicidade, já sentiu dor assim? Começa a surgir. Como é que esse vício de fuga surge? Primeiro a gente nega que está sofrendo. Nega que está sofrendo. Depois a gente continua alheio a esse anseio por Deus, que é a coisa mais importante que está escondida aqui dentro, que é um anseio por Deus, que vai nos livrar de tudo isso. Mas aí a gente começa a sentir desejos menores, pequenos desejos. Esses desejos se transformam inevitavelmente em exigências compulsivas. Porque a gente começa a ficar compulsivamente indo atrás desses pequenos desejos, que dão pequenos prazeres. Aí assim nasce o vício. Precisamos de Deus. Ele é tudo o que precisamos. Mas até nos darmos conta desse fato, experimentamos desejos menores. E dedicamos muita energia a fim de providenciar essa satisfação. E aí, desejo, satisfaz. Aumenta o desejo, satisfaz. E aí você entra no vício. E aí você vai perceber que existem inclusive desejos menores, que são legítimos. E presta atenção, porque desejos legítimos podem se transformar em alvos idólatras. Um vício num desejo menor é idolatria. Exemplo, o pai que está falando porque o filho está numa, ou a mãe que está numa desobediência terrível e quebrando, arrebentando com a vida dele, arrebentando com a vida da família. Aí ele se levanta e diz assim: eu vou fazer de tudo para que meu filho seja curado. E seja livre, fique livre dessa rebelião que tomou conta dele e está acabando com a nossa família. Pô, essa frase é uma frase legítima, não é? Mas quando você concentra esse negócio de fazer de tudo, achar que você tem poder e capacidade de influenciar o seu filho e que você vai começar a exigir que isso aconteça, porque você tem o direito de que isso aconteça, porque você está confiando no seu taco pra caramba. Quando o desejo é o nosso timão na oração, se torna uma exigência. A gente começa a desejar, a gente transforma a oração, mistura tudo isso, começa a exigir. Tudo o que nos dá satisfação traz um alívio momentâneo para a dor. Presta atenção. Dá satisfação, dá prazer. O que é que te dá prazer? O que te dá satisfação? Traz um alívio momentâneo para a dor. Mas só que depois cria o quê? Um vazio mais profundo ainda. E faz o quê? Que por sua vez exige um ímpeto cada vez maior nesse Deus. E aí a gente perde o nosso poder de escolha. Então, qual que é nosso dilema e a nossa conversa? Nós já temos elementos para a gente poder bater papo nos nossos grupos. Trocar ideia mesmo. A noite escura da alma, ela vai acontecer com cada um dos seres humanos. Nós podemos tentar fugir desse negócio e partir para outro caminho, ou nós vamos entrar nesse negócio. Vamos enfrentar isso para valer, de verdade. Não vamos jogar de lado esse assunto, vamos mergulhar nessa dor, nessa situação. Vamos prestar atenção quais são os pequenos desejos, que são aqueles desejos que ficam de alguma maneira nos chamando a atenção para que a gente possa satisfazer e de uma maneira de nos iludir para que a gente fuja disso. Ou seja, nós começamos a descobrir que nós somos muito bons com pequenos vícios e desejos que são alguns deles até legítimos. Vá fundo na dor. Entre na noite escura da sua alma e escreva os sentimentos. Seja verdadeiro, seja verdadeira com você mesmo, com você mesmo. É como se você mexesse numa ferida até que você arrancasse toda a infecção. Não tenta passar por cima dessa história, não.
quando você encara a sua dor e olha para a sua dor, expressa a sua dor, dá nomes, sabe assim, para a sua dor, e você entra nessa caminhada da noite escura da alma, primeiro que isso é inteligente, é como se fosse qualquer tipo de ferida que ficou infeccionada e que você vai ter que mexer para limpar isso daí. Ou seja, não adianta esperar que a dor não seja dor. Eu vou ler uma parte aqui que é possível ler. Vou até pôr o óculos aqui, porque vai que eu... É uma dor permanente. Que de quando em vez enche o peito. Sabe dor que enche o peito? Já sentiu isso? Uma dor angústia. Uma dor angústia. Parece um vazio que dói. Já sentiu um negócio assim? Eu, quando estava sentindo as minhas dores mais latentes, era um vazio que doía. Esquisito falar isso, né? Mas é a minha dor, assim. Um vazio que dói e faz o coração disparar. Eu escrevi aqui, as taquicardias estão piorando. Você já sentiu dor que faz seu coração bater mais forte? Eu já. Não é só você. Entendeu? Eu já. Aí dá uma vontade de chorar, 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 chorar. Aí a respiração vem como se fosse a única maneira de invocar a Deus e pedir socorro. Você respira como se estivesse fazendo assim, ó. Pedindo socorro. É assim? É exatamente assim, né? Tá vendo como eu... Essas aqui é que pode contar. É como se estivesse pedindo socorro para Deus, para que a dor se encolha só um pouquinho, para que a presença de Deus ocupe o espaço e acalme só um pouquinho o sofrimento. É uma dor que se aproveita dos meus momentos de divagações e distrações e brisas. Quando eu estou brisando assim... Mas que não me deixa em paz, não me deixa relaxar, não me deixa descansar. É isso, cara. Ela não pode me ver sem foco, ela não pode me ver descansando. Sem algum tema na cabeça, sem algum trabalho. É uma dor que exige exclusividade e não me deixa em paz. Só pela oração que eu consigo resistir a essa dor demônio. Só por agora, sem ela. O pior é que eu sei que ela voltará inúmeras vezes até que eu consiga dormir hoje. Te lascar, né? Imagine você passar por tudo isso e não crescer. Imagine você sentir todas essas dores e você não se superar. Continuar do mesmo jeito, repetindo as mesmas coisas, caminhando nos mesmos caminhos, andando pelos mesmos trajetos, continuando, só trocando 6 por meia dúzia, nos relacionamentos, nas conversas. Imagine sofrer tudo que uma dor pode causar na vida da gente e a gente não mudar. A gente só sair pelo caminho do desespero ou sair pelo caminho de fugas, onde a gente vai o tempo todo buscar pequenos prazeres para tentar dar pequenos alívios e começar a se viciar com esses relacionamentos alívio. Ou coisas que dão alívio, que você vai repetindo e repetindo e repetindo. E aí você vai percebendo que
quanto mais você vai nessa caminhada, daqui a pouco você começa a perceber, caramba, eu estou pior. É como um drogado que vai ter que aumentar a dose. Vai ter que aumentar a dose. Mergulhe fundo na sua dor, mas enfrente com dignidade a sua dor. Enfrentar com dignidade a sua dor não significa que você vai lá para resolver tudo. Isso aqui, não, vá lá com a certeza de que não vai resolver nada. Pelo contrário, muitas vezes você vai perceber no meio desse caminho todo que Deus não fala mais nada. E aí, quanto mais você entra dentro da noite escura da alma, e você até que está fazendo esse negócio de poder, né, doer, sentir a dor, aí Deus, não é que Deus não fala mais nada, Deus some. Na hora não vamos entender, mas quando a gente começa a perceber esse negócio meio desesperador, né? Aí a gente começa a perceber que existe dentro de nós uma coisa que é maior do que tudo que já aconteceu na nossa vida. Nós temos um desejo, que é o desejo. Nós temos um anseio, que é o anseio. O maior de todos os desejos de todos os seres humanos, o maior de todos os anseios de todos os seres humanos, que é o desejo e o anseio de conhecer íntima e profundamente a Deus. Aí é nessa hora que você vai falar, eita, eu desejo Deus, eu anseio por Deus, eu anseio por Deus, eu anseio por Deus. E aí parece que quanto mais você deseja Deus, conhecer Deus no meio disso tudo, encontrar Deus no meio disso tudo, chega uma hora que você parece que você fala assim, caramba, não é uma questão de sair da noite escura da alma, não, eu quero encontrar Deus aqui, nesse lugar. E aí daqui a pouco você começa a perceber que, opa, algo se mexeu nessa escuridão. Algo se moveu nessa escuridão. Que não é algo, é alguém. E aí essas coisas, elas vão trazendo para mim e para você, esse caminhar. Nenhuma outra coisa, senão a verdadeira adoração, expressa nossa liberdade mais profunda. A verdadeira adoração expressa a nossa liberdade mais profunda. Porém, não adoramos corretamente até descobrirmos nosso anseio por Deus. Adoração sem anseio por Deus é cantoria de igreja. A pessoa que está adorando, ansiando por Deus, está adorando. E nenhuma experiência faz esse desejo vir à tona em nossos corações de modo tão poderoso, tão forte, quanto o horror dos nossos sonhos despedaçados. Existe um anseio aqui que vai dar realmente o tom da sua verdadeira adoração, e esse anseio é um anseio por Deus. E existe uma coisa que é poderosa pra caramba para poder fazer com que isso se descortine. É um sonho despedaçado. É doido isso. É a grande oportunidade para poder se encontrar com Deus na noite escura da alma. E de repente começar a perceber que algumas coincidências vão tomando conta da gente. E aí você aprende e ouve Deus dizendo assim, entregue-se. Abandone-se. E espere na minha misericórdia soberana. Porque você pode ir para onde você quiser. Existe um Deus que é soberano e é misericordioso. Misericordioso soberanamente. Soberano e cheio de misericórdia. Existe um Deus que, no meio dessa saga toda onde nós estamos aqui, Ele está trazendo o universo de volta.
E ele está no meio desse caos todo, trazendo o universo de volta para casa. E ele convida a mim e a você, carregados de dores, com as nossas noites escuras na alma, a fazermos parte do que ele está fazendo, a nos unirmos a ele naquilo que ele está fazendo. E aí, de repente, você percebe que ainda que você esteja dentro da sua noite escura da alma, você está participando exatamente de uma alvorada, de uma pessoa, de uma família, uma alvorada de um bairro, de uma cidade, uma alvorada de uma nação. E aí, por que não, se eu estou unido com Deus nessa busca, nessa transformação de resgate de todas as coisas, nós, com nossas dores, nossas angústias, nossas noites de alma, noites escuras de alma, começamos de quando em vez ser surpreendidos e surpreendidas. Ah, tem aí uma jesuicidência. Tem aí uma coincidência. E aí você aprende que você não precisa mais exigir nada. Você só precisa esperar em Deus. E aí você começa a aprender a esperar em Deus. O salmista, quando dizia, espera, ó Israel, no Senhor teu Deus, é porque ele já tinha aprendido a esperar em Deus. Eis a nossa grande oportunidade para mudarmos. Toda vez que eu fiquei nas minhas noites escuras de alma, e que passei por isso, e passo, eu tento respirar dizendo o seguinte: essa é a minha chance. Essa é a minha chance. Sabe assim? Ela não sai toda. Ela não sai toda. Deus sumiu. Mas essa é a minha chance. Eu não vou querer continuar sendo a mesma pessoa. Eu vou passar por isso. E vou sair do outro lado melhor. Existe um Deus soberano que é cheio de misericórdia. Esse é o Deus que eu sigo. Esse é o Deus que você segue. E aí, você não faz isso como mantra. Não. Você não faz isso como um clichê. Você é capaz de olhar para as pessoas que estão sofrendo, porque você sabe que elas estão sofrendo. E você pode dizer assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados pelo seu decreto. A noite é escura, mas vai passar. Tudo passa. Só Deus não passa. Tudo muda. Só Deus não muda. E por mais que eu esteja e você nessa escuridão, essa é a minha chance. Essa é a minha chance. E você passa a ser uma pessoa que mesmo que esteja passando pelos piores momentos, você passa a ser um farol no meio da tempestade. Nada mudou, mas ele continua sendo bom. A noite continua escura, mas ele continua sendo bom. A minha família não volta mais, mas ele continua sendo bom. Que chance que eu estou tendo. Essa é a minha chance para mudar. Está pronta a música aí? Enquanto eu falo essas coisas, eu queria orar com você. E orar essa música que vai ser tocada aí agora, que você conhece. Pense nisso.
e repita. Curve sua cabeça, feche seus olhos. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar. Mas sem duvidar que Ele continua sendo bom. Cante. Que Ele continua sendo Deus. Que Ele continua sendo bom. Que Ele continua sendo Deus. Oh, yeah, yeah. Vamos enfrentar a noite escura da alma. Vamos encarar a nossa dor. Vamos encarar o nosso sofrimento. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, oh, mas sem duvidar. Cante. Ele continua sendo bom. Essa é a sua resistência. Ele continua sendo Deus. Eu, na minha noite escura da alma, eu vou cantar. Ele continua sendo Deus. Ele continua Sendo bom. Tá escura a noite, mas Ele continua sendo bom. Ele continua Sendo bom. Ele continua sendo Deus. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado porque nós estamos juntos aqui como pessoas que sabem o que é doer. E cada um de nós temos a nossa história de dor. Alguns aqui estão no meio de uma noite escura, a noite escura da alma. E quando a gente está nessa noite, a gente se sente inadequado. A gente se sente tanta coisa. E a gente parece não ouvir mais o Senhor. Parece não sentir mais o Senhor. Ah, que noite terrível. Mas a gente tem dentro de nós uma certeza. Que o Senhor quer que a gente enfrente essa noite escura. E quando estivermos avançando nessa escuridão, que a gente se surpreenda com alguns movimentos no meio dessa escuridão. E que a certeza de que é o Senhor, mesmo que a gente não veja, encha o nosso coração de esperança. Não de otimismo besta, mas de esperança. Porque o choro pode sim durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Então, o Santo Espírito continua nos dirigindo e nos guiando. Continua dirigindo o teu filho, agora que entende bem o que aqui significa essa oração. A tua filha, que agora sabe exatamente o que é essa noite. Continua dirigindo, que a gente continue se movendo, que a gente continue andando. E que as coincidências do Senhor comecem a aparecer. E a gente comece a notar nisso, que o Senhor está se movendo no meio dos escombros dos nossos sonhos despedaçados. O Senhor quer
produzir em nosso coração um novo sonho. Um sonho novo. Mas, acima de tudo, o Senhor quer fazer brotar dentro de nós um anseio e um desejo profundo pelo Senhor, para uma vida de intimidade com o Senhor, onde a gente vai conhecer o Senhor, e onde todos os outros desejos vão ficar pequenos demais, diante do desejo de conhecer o Senhor melhor. O Senhor continua sendo bom. Glórias a Jesus, nosso Senhor, que pega pelas nossas mãos e nos ajuda a seguir. Em nome dEle, para a glória dEle, para o louvor dEle, agarrados nos poderosos méritos de Jesus de Nazaré, o Cristo, é que nós oramos. Amém.